Abra a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu vos lerei dos versículos 13 ao 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 16. Logo depois da mensagem, teremos a ministração da Santa Ceia. Assim escreveu o servo do Senhor: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Graças a Deus. O título da meditação desta noite é Fim dos Tempos. Quando ou como? Vocês já ouviram aquela expressão que o que começa errado tem chances muito maiores de ter um final errado, de dar errado no final? Mais popularmente dizendo, o ditado é mais ou menos assim: que começa errado, acaba errado, né? Eu me lembro de uma historinha, e é claro que é somente uma ilustração para introduzir o assunto que eu quero, de um alpinista que resolveu escalar à noite. Os alpinistas sabem que não se deve escalar à noite, porque no alto, na montanha, nas partes mais altas, a iluminação fica muito prejudicada. E além disso, havia um fator comprometedor, que era a geleira, era uma montanha de gelo. Ele estava lá escalando uma montanha de gelo. O tempo escureceu, a noite chegou e ele continuou escalando. Não deveria, mas fez isso, embora tomasse todos os cuidados que os alpinistas tomam, que é de bater a estaca no ponto mais acima, mas de se manter amarrado no ponto onde a estaca já está fixada. E num determinado momento a estaca se rompeu, a estaca se soltou e ele despencou, ele caiu, mas ele estava amarrado na estaca anterior e ficou pendurado. O problema é que era noite, e a noite numa geleira é noite mesmo, absolutamente escuro, não se vê um palmo adiante, e uma geleira. Então ele sabia que poderia sofrer uma hipotermia. E ele não tinha outra coisa a fazer, porque ele não tinha visão, não sabia a gravidade daquele momento. Então ele clamou: Deus, me ajuda! E ele escutou uma voz dizendo o seguinte: corta a corda. E ele disse: como cortar a corda? Aqui na altura dessa montanha, pendurado por uma única corda, como que eu vou cortar a corda? Eu já estou pendurado. E ele clamou de novo: Deus, me ajuda! E a voz repetiu-se e disse para ele: corta a corda. E ele não cortou a corda, ficou com medo, não confiou na ordem e não cortou a corda. E no dia seguinte, ele foi encontrado, obviamente morto, congelado a 1 metro do chão. Ou seja, se ele tivesse cortado a corda, teria se salvado. Mas isso acontece quando nós temos um pensamento inadequado sobre as coisas que estão por acontecer. É exatamente disso que se trata aqui, esse trecho da epístola aos Tessalonicenses que eu vos li. O contexto desta epístola é que o apóstolo queria encorajar os irmãos de Tessalônica, fortalecendo aquela comunidade, falando com eles sobre a vida cristã, sobre o sofrimento que faz parte da vida cristã,
O sofrimento faz parte da vida não cristã e da vida cristã também, porque nós estamos todos, cristãos ou não, estamos todos no mesmo barco, no mesmo mundo. Ele também procurou orientar as pessoas sobre moralidade e, neste caso, mais especificamente, do trecho da epístola que eu vos li, sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então ele vai tratar da esperança cristã baseada, firmada na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A ênfase na promessa da futura ressurreição dos mortos, quando o Senhor Jesus Cristo voltar pela segunda vez. O contexto teológico da epístola é praticamente o mesmo. Esses versículos têm a intenção de reforçar a esperança dos crentes na vida eterna, mas o reforço da crença na vida eterna baseada, fundamentada no fato de que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. E por que o destaque do reforço da esperança cristã na ressurreição? Porque se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, Jesus seria absolutamente como qualquer outro líder religioso da história da humanidade. Nenhum outro líder religioso na história da humanidade, em toda a história da humanidade, ressuscitou. Somente Jesus. Tem-se até aquela brincadeirinha que se faz, não é? Ninguém sabe como é do outro lado, porque ninguém nunca voltou do outro lado para falar para a gente como que é. Como não? Jesus voltou. Jesus atravessou a morte e voltou. E ele foi visto, e depois da morte, a sua aparição, registrada por centenas de pessoas em lugares diferentes. Pessoas que não tinham contato umas com as outras. Na época não havia internet, não havia WhatsApp, não havia correio rápido e organizado como nós temos hoje, e várias pessoas em locais absolutamente diferentes registraram o encontro com Jesus ressuscitado, inclusive um Jesus ressuscitado mostrando no seu corpo as marcas do flagelo sobre o qual ele havia submetido. Diziam ainda que a vinda do Senhor Jesus Cristo naquela época aconteceria ainda naquele tempo em que os discípulos estavam vivos. Esta era a crença. Jesus voltaria para recolher os seus discípulos que iriam reinar com ele e, consequentemente, colocaria um final na história da humanidade como era conhecida. Na leitura de hoje, o apóstolo Paulo tenta responder essa questão. Na verdade, desde sempre, a mensagem do Senhor nos faz deparar com dois tipos de pessoas. De um lado, nós temos aquelas pessoas que esperam, portanto, têm esperança no Senhor e vê o Senhor como seu Criador, vê no Senhor o seu cuidador. Esse tipo de pessoa que vê em Deus o seu Criador, sabe que se Deus o criou, se Deus o formou, obviamente tem toda a sua vida sob controle. Então, você que está aqui hoje, você que está me ouvindo, você deve ter consciência disso. Deus criou você de maneira assombrosa. Deus é especialista em você. Deus conhece você melhor do que você mesmo. Para você ter ideia, a palavra de Deus nos diz que Deus conhece os teus pensamentos antes que você os tenha. Antes que você os elabore, Deus já sabe exatamente o que é que você ia pensar. A palavra de Deus e o próprio Cristo diz que os cabelos das vossas cabeças são contados. Então toda a tua vida que foi criada por Deus é controlada por Deus. Essas pessoas que sabem e acreditam que foram criadas por esse Deus extraordinário, veem também em Deus um cuidador excepcional. Um cuidador atento, um cuidador que está observando cada mínima necessidade da tua vida, cada mínimo momento da tua vida, que às vezes você considera como insignificante, mas não há nada na tua vida que seja insignificante para Deus. Não há nada que envolva você que seja insignificante para Deus.
tudo que diz respeito à tua vida, tudo que diz respeito à tua pessoa, tudo que diz respeito aos teus sentimentos, aos teus pensamentos, tudo que diz respeito à vida que você vive, é muito interessante e importante para Deus. Por isso, Ele cuida de todas as coisas para você, independente da sua gratidão ou não, independente da tua submissão ou não, Ele faz a parte dele. Obviamente, Ele se alegra quando você faz a tua também, mas Ele não cuida de você esperando que você se volte para Ele. A fidelidade de Deus acontece porque Ele é fiel. Deus é Deus. Deus não é Deus pelo nosso reconhecimento. Deus não é Deus pela nossa fidelidade. Ele é Deus. Por isso Ele não muda os pensamentos dEle. Por isso Ele não negocia os conceitos dEle. E por isso Ele é zero democrático. Deus é zero democrático. É sempre do jeito dEle. Entretanto, do jeito dEle é sempre o melhor para cada um de nós. No início do texto, o apóstolo Paulo se dirige a estas pessoas que esperam no Senhor e as nomina. Entretanto, as outras pessoas que não têm essa mesma esperança, o apóstolo Paulo só os chama de os demais e sequer os nomina. Porque a pessoa que não confia em Deus, a pessoa que não tem esperança em Deus, não pode ser nominada. A pessoa que não coloca a sua vida nas mãos de Deus, ou que pelo menos não reconhece colocar a sua vida nas mãos de Deus, não pode ser contada entre os de Deus. E veja, isso é tão sério que muita gente acha que vai receber da parte de Deus alguma tolerância em sua vida de pecadora, porque Deus é amor. Deus é amor. Deus não vai maltratar os pecadores. Deus é amor. Deus vai, no final das contas, dar um jeitinho para todos nós. Então vamos nos lembrar da história do dilúvio. Deus não deu jeitinho para quem não lhe servia. Todos foram mortos, afogados pelo dilúvio, e somente uma família foi salva, porque somente aquela família acreditou fielmente em Deus e construiu um navio no meio de uma região árida, onde era difícil até achar água para beber. Então, às vezes, confiar em Deus significa se submeter àquilo que os demais vão chamar de loucura, que as pessoas sem Deus vão chamar de loucura, porque elas entendem e acreditam que Deus deve, no final das contas, terminar as coisas do jeito que elas acham, do jeito que elas entendem, e não do jeito que Deus quer, não do jeito que Deus já de antemão anunciou. Mas Deus é amor, Deus vai tratar todos os pecadores com muito amor. Então nós precisamos rasgar as páginas do Apocalipse e jogá-las fora, porque nas páginas do Apocalipse, pessoas vão chegar diante de Jesus, segundo a visão do vidente de Pátimos, do apóstolo João. Pessoas vão chegar diante de Jesus e vão dizer assim: Senhor, nós éramos religiosos. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Senhor, em teu nome nós praticamos algum tipo de religião. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, não vos conheço. Então percebam, não é como nós entendemos, que o Senhor tratará a todos de igual forma. Não, porque já está escrito na palavra que o salário do pecado é a morte. Eu particularmente gostaria que não fosse assim. Tem muito monstrinho andando por aí, que eu gosto demais deles. Uns monstrinhos tão bonitinhos, são meus amiguinhos. Não dá para o Senhor para salvar esse monstrinho aqui, pelo menos? Na minha carreira penitenciária, eu fiz amizade com vários monstrinhos, muito de gente boa. Mas não adianta, morrer sem Cristo, o destino é o inferno. É Deus quem diz, então não posso discutir com Deus.
Paulo então vai chamar estas pessoas de os outros. Mas como que surge esse clima de desespero no tempo bíblico, onde as pessoas entendiam que Jesus voltaria naqueles dias? E isso gerou um problema sério entre aquelas pessoas. Algumas pararam de trabalhar, não queriam mais trabalhar, porque elas diziam assim: mas para que eu vou trabalhar? Jesus já vai voltar. O que eu tenho é o suficiente para eu e minha família se manter durante algum tempo. Os próprios apóstolos incorreram nesse erro, os próprios apóstolos. E aí está a grandeza da Bíblia. A Bíblia não esconde as falhas dos seus heróis. Os próprios apóstolos administraram esse pensamento e as pessoas vendiam as suas propriedades na mentalidade de que Jesus voltaria por aqueles dias e traziam o dinheiro das vendas aos pés dos apóstolos, e os apóstolos administravam para que todos tivessem igual, ninguém tivesse mais, ninguém tivesse menos e ninguém passasse nenhuma necessidade. Esse pensamento logo depois foi corrigido, e aí o próprio apóstolo Paulo contribui para esta correção, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. É óbvio que Paulo tem muita razão quando escreve isto. Se vocês perceberem e tiverem a curiosidade de pesquisarem, o índice, as estatísticas que revelam a quantidade de suicídio entre pessoas muito abastadas, pessoas que têm muito dinheiro, vocês vão ficar impressionados como essas pessoas tiram a sua própria vida, porque a esperança delas está somente aqui no mundo material, e quem coloca a sua esperança, a sua busca somente neste mundo, é uma pessoa infeliz, porque nunca preenche o seu coração. Qual que é a sua felicidade? É o próximo milhão que eu conseguir. Vocês também vão ficar surpresos de descobrirem a quantidade de pessoas envolvidas com droga. Quanto maior o poder aquisitivo, mais envolvida com as drogas mais caras, de mais difícil acesso. Porque chega um momento que essas pessoas encontram um vazio tão grande no coração, que esse vazio não pode ser preenchido por mais nada, e nessa busca louca de preencher o coração de felicidade, acabam tirando a própria vida. Quantas pessoas famosas que nós olhamos para ela e nós dizemos: essa pessoa tinha tudo o que eu gostaria de ter. Quantos artistas milionários, vozes maravilhosas, absurdamente famosos, conhecidos no mundo inteiro, dali a pouco vem a manchete: morreu com overdose e foi encontrado morto no quarto da sua casa. O que faltou para essas pessoas? Não é o que faltou, é o que elas viviam. Conforme Paulo disse: se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, tendo como base estas verdades que acabei de compartilhar com vocês, que constituem o centro da própria fé, os cristãos, nós deveríamos nos exortar uns aos outros, nos aconselhar uns aos outros, nos animar uns aos outros, no sentido de vivermos adequadamente para o momento mais dramático da existência, que é a morte. O momento mais dramático da nossa existência, que é a morte, da qual absolutamente ninguém está dispensado. Todos nós estaremos diante de Jesus. Se Jesus não vier dos ares com seus anjos, para que nós o encontremos, nós o veremos assim que morrermos, de um jeito ou de outro, estaremos na presença de Jesus. Então a questão é esta: como nós podemos nos preparar adequadamente para o momento do qual ninguém está dispensado, que é a morte?
Óbvio, a resposta é vivendo dignamente. Só podemos nos preparar adequadamente para a morte vivendo dignamente. Veja que a sentença que nós ouviremos de Jesus não diz respeito a qualquer diálogo que iremos ter depois da nossa morte. Não haverá diálogo com Deus. Quando chegarmos do outro lado, haverá somente a leitura de uma sentença, você para cá, você para lá, só isso. Então, o que é? Se não é lá que nós vamos resolver a nossa questão de salvação, onde é que essa salvação é resolvida? Aqui, nesta vida. Nós seremos julgados não tanto por aquilo que nós fazemos, mas muito mais por aquilo que nós não fazemos. As coisas que nós não fazemos, estas é que terão maior peso no dia do nosso julgamento. Portanto, viver dignamente significa também refletir que tipo de dignidade é essa. Porque há pessoas que vivem dignamente, mas no aspecto humano. Entretanto, vivem totalmente afastadas de Deus e da comunhão com Deus. Como nós nos preparamos então para a vida eterna? Confiando em quem tem o poder de abrir a porta para a vida eterna, ou considerando o poder daquele que tem autoridade para manter a porta do céu fechada. E a abertura da porta do céu, ou o fechamento da porta do céu, não está nas mãos humanas. Não está nas mãos do meu melhor amigo, não está nas mãos dos meus pais nem dos meus filhos, não está nas mãos da minha linda esposa. Então nenhuma destas pessoas pode influenciar na minha salvação. Ela é absolutamente individual. É uma questão entre este Deus que me criou e eu. Eu não posso, como eu disse domingo passado, levar vocês para o céu. Entretanto, vocês não podem me mandar para o inferno. Nós teremos que resolver isto na nossa pessoalidade com Jesus. E aí vai entrar a forma como nós lidamos com Jesus. Qual a importância de Jesus na minha vida? Qual a importância de Jesus na tua vida? E aí a pergunta que não quer calar seria esta: você está disposto ou você está disposta a trocar Jesus por qual pecado? É uma perguntinha que pega bem no cantinho do coração da gente, né? Você está disposto a trocar Jesus por qual pecado? Esse tipo de resposta que nós devemos buscar aqui no nosso coração são as respostas que indicam em que caminho nós estamos. Porque se nós trocamos Jesus por qualquer coisa deste mundo, e qualquer coisa deste mundo, eu estou me referindo a pessoas, coisas, conceitos, sentimentos e, como aprendi com a Emily nesta semana, até pensamentos. Se eu troco Jesus por alguns destes conceitos humanos, com que autoridade eu quero esperar a salvação que Jesus só me dá se eu for leal a Ele, se eu reconhecê-lo como Senhor? A Bíblia é de uma exatidão tão extraordinária que às vezes eu digo que a Bíblia parece um livro de matemática, Flores, de tão exata que a Bíblia é. É nós que queremos dar uma distorcidinha na Bíblia, mas não adianta, porque não é o nosso conceito, é o conceito de Jesus. E Jesus, a palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Vamos repetir? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Então não está dizendo crê na teoria mais moderna da sociedade, não é isso que está escrito lá. Crê no conceito humanista mais revolucionário, não está escrito isto lá.
Crê no ponto de vista daquele pastor lá, também não está escrito isto lá. Crê no ensinamento daquele outro líder religioso, também não está escrito. E nem está escrito, creia naquilo que aquele teu professor maluco ensina. Também não está escrito lá. O que está escrito lá não precisa nenhum esforço teológico. O que está escrito lá é simples, vamos repetir. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. A questão então, meus irmãos, não é quando Jesus voltará, como era a preocupação dos tessalônicos. Esta não deve ser a nossa preocupação. Quantas vezes você já ouviu, olha lá a guerra em Israel, é o final dos tempos, alguém faz um cálculo, Jesus vai voltar agora no ano de 2024, aí outro diz, não, mas olha o calor, isso daí já está apontando para o fim do mundo. Quando vai ser o fim do mundo? Não interessa quando vai ser, não faz o menor sentido essa preocupação, isso é um problema de Deus. Não interessa também quando vai ser o meu dia de morrer. Não tem a menor necessidade de eu ficar preocupado com isso. Isso pertence também a Deus. Então qual que deve ser a nossa preocupação? Não é quando Jesus voltar, nem quando eu deixarei esta vida, mas a grande pergunta que nós devemos fazer é: como estará o meu coração e a minha vida naquele momento? Como estará o meu coração e a minha vida naquele momento? Esta resposta sim depende de mim. Esta resposta sim depende de você. Já que não sabemos o dia que vamos e não sabemos o dia que Jesus volta, quando é o tempo oportuno? Hoje, agora. Quem pode garantir que vai acordar amanhã? Ninguém. Só posso ter um futuro livre das minhas preocupações humanas se este futuro for aquilo que Deus está me reservando e eu abraçar de uma vez por todas o que Deus tem me reservado, para que o meu coração se aquiete, para que as minhas emoções se acalmem, para que a minha ansiedade seja arrancada do meu coração, para que os meus temores abandonem a minha vida, para que a insegurança e o medo deixem o meu ser. Só existe uma possibilidade para isso: colocar o coração e a mente em Jesus. Qualquer construção social que se chame de futuro, que fuja à vontade de Deus, não poderá de forma alguma te dar tranquilidade. A sociedade é especialista em toda a sua história de mostrar, ela é especialista em fracassar. A sociedade, os seres humanos são especialistas em fracassar. Portanto, quem coloca a sua esperança nas mãos dos conceitos humanos, na mão de outro ser humano, está fadado automaticamente e igualmente a fracassar. Não poderá de forma alguma ter tranquilidade. O coração estará, eu afirmo com muita segurança, o coração desta pessoa estará sempre perturbado. Diz já um escritor: o meu coração tem um vazio, e este vazio só será preenchido quando eu descansar em Ti, Senhor. Então, meus queridos e minhas queridas, que a esperança da ressurreição, a promessa gloriosa da vinda de Cristo, inspirem os nossos corações, o meu e os teus corações, e guiem as nossas vidas, fortaleçam a nossa fé, enquanto nós aguardamos tranquilamente o dia em que nos encontraremos novamente com Jesus, com aqueles que já foram antes de nós, pessoas que nós amamos, que estarão nos esperando na eternidade da presença divina. A Noemi lembrou isso hoje de manhã, na escola dominical. Essa é outra coisa que eu não entendo, né? Como que tem gente que não vem para a escola dominical? Eu fico imaginando o que fica fazendo no horário da escola dominical.
Não, eu até imagino algumas possibilidades, mas eu não consigo entender que seja mais importante do que vir à escola dominical e ouvir discussões e conversas tão edificantes. E a Noemi nos lembrou de manhã, dizendo o seguinte, que quando nós morremos, a gente não se despede, a gente não diz adeus, a gente diz até logo. Se nós morremos em Cristo, é um até logo. É como se a pessoa que morre em Cristo e que vai embora estivesse dizendo o seguinte: olha, eu só estou indo na frente um pouquinho, já já a gente se encontra. Essa é a nossa grande esperança. Essa é a nossa grande esperança. Então, não se preocupe que dia Jesus vai voltar, nem se preocupe de que jeito que você vai partir. Se preocupe em como estará o teu coração quando uma destas duas coisas acontecer. Que Deus nos abençoe.